O futuro da humanidade parece ser o verde. Não por uma questão de consciência, claro, mas sim pelo absoluto desgaste ambiental em que nos encontramos. E chegamos a um ponto crítico em que as maiores potências parecem concordar em uma transição energética. Nesse cenário, o Brasil desponta como um prodígio. Um país que sempre utilizou energias limpas, que é dono praticamente da maior parte da Amazônia e que pode ser o menino da vez na transição energética. Porém, a gente sabe que no Brasil as coisas nunca são tão fáceis, né? E a gente consegue já visualizar alguns problemas em potenciais para essa transição e motivo de desânimo, né? Enquanto muitos estão acreditando que dessa vez o Brasil vai dar certo, ou dessa vez o Brasil vai surfar na onda, é bom lembrar daquela velha frase, né? O Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 3 razões pelas quais o Brasil pode não se tornar essa potência verde que todo mundo espera. E a gente não fala isso com pessimismo, né? A gente fala isso justamente para a sociedade se conscientizar, os poderes públicos tomarem nota disso e começarem a agir para evitar que o Brasil seja para sempre apenas o país do futuro. Vamos lá? Esse é o canal Todavia, meu nome é Guilherme Brandão e vamos a mais uma análise pouco convencional do cenário político. Bom, o primeiro ponto dos 3 que eu vou apontar aqui no vídeo talvez seja evidente para algumas pessoas, mas tem uns detalhes que vale a pena mencionar. O primeiro ponto é que enquanto o Brasil tem um bioma fantástico, tem uma vantagem comparativa fantástica no que importa a transição energética para o verde, é a China que tem os maiores recursos, né? Como sempre, pelo menos nos últimos 10 ou 20 anos, a China vem despontando como a potência. E o Brasil, apesar de ter todas as características e os atributos necessários para ser líder nessa corrida da transição energética, pode ficar para trás, mais uma vez, para a China. E por que isso? A China é um país hoje uma potência mundial e que detém os recursos necessários para tocar esse projeto de desenvolvimento ambiental, desenvolvimento ecológico, né? O que é curioso, porque não tem muito tempo a China era considerada um dos países mais poluidores, era sempre criticado e punido, inclusive, na OMC pela quantidade de poluição que gerava no seu processo acelerado de industrialização. Inclusive, há pouco tempo atrás, a China ficou em terceiro lugar de 178 países em termos de pior qualidade do ar. Porém, essa China é uma China que já está em migração, já está em movimento para um novo cenário de migração energética, né, de potência verde. E os números são bem claros, assim, a China já está muito à frente do Brasil e de qualquer outro país, inclusive da União Europeia nesse assunto. 6 das 10 principais fábricas de painéis solares, que é uma energia menos poluente, bem menos poluente, né, do que o carvão, do que o gás e tudo mais. 6 das 10 maiores empresas estão na China, né? Em termos de turbinas eólicas, né, que também é um modo de geração de energia mais eficiente, mais barato e menos poluente, 4 das principais fábricas estão na China. E como todo mundo já deve ter percebido, andando nas ruas do Brasil, em carros elétricos também a China está imbatível, né? Para cada Tesla que você vê, a gente consegue depois visualizar 10 carros chineses, principalmente aqui em Brasília, que são carros elétricos que estão sendo vendidos com bastante sucesso, que é uma outra veia, né, do desenvolvimento sustentável, são os carros elétricos, uma promessa, né, de descarbonização e tudo mais. Então, só para citar 3 exemplos de como a China está avançada. Então, resta ao Brasil não competir com a China, não tem situação para a gente competir com a China, né? Mas talvez uma estratégia para a gente não ficar tão para trás seja, assim, firmar parcerias, né? Firmar parcerias com a China para que a gente possa juntos desenvolver fábricas, desenvolver energia limpa, desenvolver carros elétricos, adotar tecnologia, enfim, que a gente possa caminhar juntos e não concorrer, porque a China realmente nesse cenário está muito à frente do Brasil. Esse é um primeiro ponto, é destacar como a China já está ocupando esse lugar que naturalmente seria do Brasil. Agora, esse é um problema externo, né? Vale a pena a gente falar de outras 2 dificuldades que são muito internas, que não dependem de outros países, né? Que são dificuldades do Brasil com o Brasil. E a primeira
acho que você vai concordar, né? É a questão de projeto. Para fazer a migração de uma economia carbonizada para uma economia mais verde, sustentável, né? Com respeito ao meio ambiente, é preciso projeto. O que é um projeto? É o desenvolvimento de um programa com prazos, metas, ações, recursos financeiros para que essa migração seja de fato efetivada e não fique só no âmbito do discurso. Mais uma vez, uma coisa que a China é muito boa é em projeto, né? Em desenhar um projeto e executar o projeto para 10, 20, 30 anos. No Brasil, é o inverso. Esse sempre foi o nosso fraco, né? Nosso ponto fraco, né? Planejamento, organização e disciplina. Tanto no âmbito do governo quanto no âmbito das empresas, né? Essa é a dificuldade do Brasil. E é preciso deixar bem claro, essa migração, essa transição para a nova economia de baixo carbono, ela não vai acontecer por acaso, ela não vai acontecer por milagre, só vai acontecer se houver organização, não só do Estado, mas da sociedade civil como um todo, inclusive as empresas participarem também dessa migração, proporem soluções e reorganizarem suas plantas, enfim, é preciso uma comunhão, sociedade, Estado, empresas para que isso possa acontecer. E no Brasil, infelizmente, isso é muito difícil de acontecer, isso é muito raro de acontecer. E apesar da gente ter o bioma, né, mais favorável para liderar esse projeto de imigração, a gente não tem as instituições, né, a gente não tem a organização. Então é um país que não fez o seu dever de casa. É um país onde 50% da população sequer tem acesso a esgoto. Então como é que um país que não garante acesso a esgoto à sua população vai garantir uma migração que vai ser cara, não vai ser barata, né? Vai ser cara e complexa para a nova economia de baixo carbono e vai se destacar nessa economia? É muito difícil acontecer no Brasil. E mais 2 pontos, né? O Brasil não projeta, não é por acaso, não é por maldade, né? O brasileiro tem uma dificuldade muito grande com a questão de investimentos de longo prazo, né? Aportar dinheiro em algo que só daqui a vários anos é que pode dar resultado, inclusive pode não dar. Então o brasileiro não tem paciência, né? Como regra, a gente vem verificando isso nos governos que se seguiram, essa dificuldade de você colocar dinheiro em uma ação que promete, mas que pode não dar resultado nenhum e se der, vai demorar para dar. Mas, bom, isso é o que fazem os países desenvolvidos, isso é o que tem feito a China, é apostar em ideias que chegaram o seu momento, né? E chegou o momento da economia de baixo carbono e da migração energética. Então cabe ao Brasil se organizar de alguma forma para que isso possa acontecer. E o último ponto, né? Terceiro ponto, está vinculado aos 2 que eu coloquei, que é a unidade nacional. O que é unidade nacional? No Brasil não há uma concordância mínima em relação a políticas públicas. Além de não ter projeto de longo prazo, a gente não concorda no mínimo. Isso é muito curioso, né? A gente vive um cenário polarizado, todo mundo sabe disso, né? Não vou falar de polarização, mas é uma polarização que escancara um problema antigo do Brasil, né? De que a esquerda e a direita no Brasil não concordam no mínimo. Não tem uma pauta, não tem um programa, não tem um projeto, aparentemente, em que os dois concordem, vamos fazer isso, independente de quem estiver no governo. Qual o resultado disso? Se você começa um projeto grande, caro, como esse de imigração energética, e o governo que começou sai, a tendência é que o próximo desmantele tudo. Ou desmantele tudo ou finja, né, que está mantendo, mas desidrate o programa, não colocando recursos, não colocando profissionais, não dando a devida atenção. Então no Brasil hoje a gente vive esse cenário que é muito crítico, também é um cenário parecido com o americano, com o norte-americano, de que as principais forças políticas são diametralmente opostas em termos de políticas públicas. Então como é que a gente concorda, como é que a gente inicia um projeto sem saber se daqui a 4 e agora no caso 2 anos, né, se essas políticas vão ser mantidas, se elas vão ser sustentadas num prazo razoável. Então o Brasil não tem unidade nacional no mínimo. O Congresso Nacional poderia ser a instituição que faz essa mediação entre as presidências, digamos assim, né, entre os mandatos de 4 em 4 anos. A gente tem os senadores, por exemplo, que têm mandato de 8 anos, né? Então o Senado poderia ser a instituição que faz essa mediação e que mantém os compromissos políticos no Brasil. É uma esperança que se tem, né, de que o Congresso assuma essa posição, porque realmente no cenário polarizado que a gente tem, é praticamente impossível o Brasil tocar um projeto que seja relevante e que ultrapasse mais de um mandato de um governante, né?
Então, esses são os 3 principais pontos que eu queria trazer no vídeo. A gente está sempre aberto à crítica, né, a opiniões diversas, a comentários. Se você quiser deixar aqui embaixo, por favor, ajuda o canal a pensar essas questões. A gente aqui não tem a verdade final. Mas é importante notar como o Brasil, mais uma vez, ele tem os requisitos, né, para se destacar em um determinado comércio, determinada área. Uma natureza exuberante, a Amazônia, as energias limpas que a gente possui, o nosso histórico de ser um país pouco poluidor. No entanto, a gente não tem planejamento de longo prazo e também não tem unidade nacional, concordância mínima para fazer essa pauta tocar. Por isso, países como a China, que tem as duas coisas, a gente pode até questionar o porquê ela tem essas duas coisas, né? Qual o sistema político que está ali, mas no final das contas o que importa para o Brasil é que a China tem e está fazendo, né? Então a gente vai ficar para trás, já está ficando para trás. E mais uma vez, infelizmente, se algo não for feito, tenho esperança que seja, né? Tenho esperança que a sociedade civil se engaje nesse debate, que a gente possa atuar politicamente para que esse cenário se altere. Mas enfim, se nada acontecer, mais uma vez, o Brasil vai ser o país do futuro que vai ficar para trás na história. Era isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.